Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Esse estudo não seria o mesmo sem vocês aqui. E nós vamos dar sequência. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu pôr aqui. Compartilhar. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo, né? Aqui. Então, nós estamos na questão 120 do Livro dos Espíritos. É no subitem Progressão dos Espíritos, tá bom? Onde Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Será que tem algum espírito que é um espírito só um minutinho, permitir. Boa tarde para quem está chegando agora. Nós estamos na questão 120 do Livro dos Espíritos, né? Que fala da progressão dos espíritos. Será que existe algum espírito que seja assim, que não faça nada de errado, né? Que ele sai das mãos do Criador, né? Simples e ignorante, e faz um caminho totalmente só faz boas opções até chegar a ser um espírito puro. Será que é possível isso, pai? O que você acha? Abre o seu microfone aí e responde para a gente. Estava aberto e eu fechei. Considerando que todos nós nascemos, que fomos criados simples e ignorantes, todos os espíritos foram dessa forma, é muito difícil imaginar que um espírito atinja a perfeição máxima que se possa alcançar sem ter cometido nenhum deslize ao longo de toda a sua trajetória. Até porque a gente, por ter nascido simples e ignorante, a gente é lançado no mundo selvagem, no mundo que exige uma luta de sobrevivência, e nesses vai e vem, muita coisa o espírito escorrega. Eu acredito que não existe nenhum que possa ter saído lá da parte mais singela, atingido o cume da evolução e, olha, Não fiz nada, não fiz nenhuma bobagem, né? Eu acho difícil. Eu acho que é bem difícil também, né? Mas ele fala aqui, né, que os espíritos, eles passam não necessariamente pela fieira do mal, mas pela fieira, né, pelo caminho da ignorância, né? Mas se você é ignorante, às vezes você faz alguma bobagem, né? Será que a gente tem, assim, a mesma essa ignorância que faz com que a gente faça mal, com que a gente faça escolhas erradas, né? Ela é da mesma forma para todos, né? Assim, todos teríamos o mesmo grau de responsabilidade, né? É difícil pensar nisso também, né? Porque não dá para ser o mesmo julgamento para todos, né? Como será que isso funciona assim, né? Vocês entendem a minha pergunta, assim? Porque se os espíritos são todos ignorantes, né? Como é que eles fazem as escolhas para ir só pelo caminho por um caminho ou por outro, né? Quer dizer, imagina assim um espírito bem ignorante, né? Como é que ele faz essa escolha, Lucinha? Por favor, pode falar para a gente. Não, é que me veio na cabeça assim, como você está falando,
a parte que todo mundo, né, nasce, que o espírito nasce Sim, sem saber nada. isso. E é que eu troquei fone de ouvido aqui. Uhum. Eu penso que conforme ele vai aprendendo, né, qualquer situação, qualquer coisa, ele talvez, algumas vezes, pode ir pelo caminho mais fácil. E como a gente aprende, nem sempre o caminho mais fácil é o certo. Então, aí eu acho que pode já começar a vir alguns erros, né? Acontecer alguns erros aí nessa trajetória. Uhum. E daí, assim, ele pode, a partir desses erros, ir revendo as suas coisas, né? Ou pode ir se enrolando cada vez mais, né? Fale, mãe. É, na verdade, eu acho, na verdade, que tudo faz parte da evolução. Muitas vezes a pessoa que erra, aquele erro traz para ela um benefício, né? Porque ela vai aprender pelo choque de retorno, né? Pelas consequências daquele erro, ela vai saber que ela não deve mais ir por aquele caminho, ela não deve cometer mais aquilo, né? Então, ela vai saber que aquele caminho não serve para ela. Então, como disse o Paulo de Tarso, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Uhum. Então, aí, nesse caso, o mal trouxe para ela um benefício, porque ela evoluiu um pouco mais, porque ela sentiu que aquilo não é bom para ela não se sentiu feliz com aquilo, né? Ela causou muita dor e ela então vai procurar não cometer mais. É Uhum. claro que isso é com o tempo, né? Nós muitas vezes reincidimos nos erros, justamente porque nós somos ainda muito inferiores. Mas quando for marcá-lo na nossa mente, né? Eu tive um professor de português que ele empregava isso. Ele falava: vocês têm que estudar, 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 até o estudo fazer calo na consciência de vocês, né? Sei. Então, quando esse aprendizado já tiver feito calo, que já tiver dentro de nós, que nós não vamos errar mais, aí sim nós não vamos errar mais. Mas reincidir em erros também faz parte da natureza humana. É. É isso aí, a Lucinha e você falaram bem nesse assunto, né? Assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo com os erros, e assim, eu acho que a responsabilidade por esses erros, ela vai se tornando proporcional também àquilo que a gente vai aprendendo, né? Mas vamos continuar aqui para a gente desvendar isso, né? Quer dizer que os espíritos, eles passam por eles são ignorantes, e por serem ignorantes, nem sempre eles fazem boas escolhas, né? E aí é o que Kardec pergunta: olha, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? É exatamente isso que eu estava conversando com vocês, entendeu? Assim, perguntando, né? Como é que o espírito escolhe? Porque se ele é simples e ignorante, ele tem alguma escolha, né? Assim, existe realmente escolha, né? Assim, um espírito que está nesses primórdios da evolução. O que você acha, Eunice? Será que a gente é realmente livre para escolher? Ou tem alguma outra força maior que direciona essa evolução? Eu acredito que a gente faz algumas escolhas, sim. Eu posso determinar para mim que eu vou estudar, estar aqui estudando, posso determinar que eu vou a uma festa ou ficar pela rua, em vez de estar estudando e estar se conectando com a espiritualidade maior, né? Estando em prece.
Então, a gente faz escolhas, muitas escolhas, eu acho, na vida. Sim. Assim como você escolhe ir para uma faculdade ou ficar pela rua. Uhum, uhum. Eu acho que é perfeita essa resposta, Eunice, com certeza. A minha dúvida é a seguinte, assim, mas e no comecinho, entendeu? Assim, porque hoje, né, nós aqui, nós já não estamos nos primórdios da nossa evolução, nós já chegamos até aqui, né? Mas e no comecinho, assim, né? Como que a gente não lembra, né? Mas como que um espírito simples e ignorante, ele tem como escolher, né? É, ele tem condições de escolher, pai? Pode falar, que você levantou a mão. Abre o seu microfone, pai. Eu entendo, filha, da seguinte maneira. O espírito, a gente fala ignorante, é no sentido de desconhecer. Ele não conhece as coisas, né? Lá na origem. Ele não conhece o que ele tem pela frente. Então, eu faço uma comparação como quando a gente sai para fazer uma aventura, um passeio, e a gente se depara com dois caminhos que a gente não conhece, mas um caminho é asfaltado, bonito, florido, e um outro caminho, quase que na mesma direção, mas em paralelo, que é de terra, pedregoso, áspero, cheio de, de mata, assim, né? E aí o que acontece? Se você nunca foi para aquele lugar, não conhece, você naturalmente vai ter que optar por um ou por outro. E aí, se você faz a opção por ir pelo caminho mais confortável, asfaltado, bonito, de repente lá na frente você encontra um baita obstáculo que vai te causar sofrimento e dor. Se você faz a opção pelo outro caminho, que aparentemente é mais pedregoso e tal, mas lá na frente esse caminho pode se transformar numa baita surpresa e você vai se sentir bem. Uhum. Então, foi uma experiência que você fez, seguiu por um caminho ou pelo outro, e aquele resultado vai te trazer um conhecimento. Se uma segunda vez você tiver que fazer aquele percurso, você já tem uma ideia de qual é o melhor caminho. Certo. Então, o espírito, lá na sua origem, ele vai pegar, fazer, não é escolha, mas ele faz uma opção de ir por aqui ou por ali, fazer o que ele quer, o que lhe convém, o que lhe agrada. Uma coisa E, aleatória, assim. e nessas atitudes, naquilo que ele faz, traz uma consequência, como a mãe falou. E aí o que acontece? Na sua peregrinação de vai e volta, encarna e desencarna, ele vai aprendendo quais são as melhores opções, atitudes, para não ter tanto sofrimento. Entendi. E antes de querer evitar o sofrimento, é que o espírito vai adquirindo conhecimento. Aham. Eu entendo dessa maneira. Certo. Deixa eu dar um exemplo. Só um minutinho, deixa eu desligar isso aqui para não ficar esse barulhinho aqui. Deixa eu dar um exemplo, então, assim, da minha reflexão, né? Da minha dúvida aqui para a gente discutir, né? Não sei se vocês lembram. Faz muito tempo isso, foi um caso amplamente divulgado no jornal, que tem uma aldeia de índios aqui no Brasil, lá na Amazônia, que eles praticamente não têm contato com a civilização. Naquela época, não sei se hoje em dia ainda é assim, né?
Mas daquela época, a questão aí, acho que faz uns 15, 20 anos isso me marcou muito. Eles não tinham contato com a civilização. E aí uma antropóloga foi até lá, né, para tentar entender, estudar essa, né, com todo assim, o cuidado e tudo mais. E depois essa antropóloga contou que nessa aldeia de índios, assim, eles não admitiam gêmeos. Que se uma criança nascesse gemelar, eles escolhiam uma delas, geralmente a menor, para que fosse morta, porque eles acreditavam que essa segunda criança, né, a menor, seria o espírito do mal da primeira, que acabou nascendo, né? A criança nasceu com o espírito do mal junto. E aí eles faziam um ritual, eles matavam esse bebê e a família ficava só com uma criança, né? Inclusive, assim, deu muito bochicho esse caso, porque essa antropóloga presenciou isso e ela acabou convencendo a mãe a doar o gemelar que seria morto, e ela levou essa criança embora, e ela foi muito criticada por isso, a antropóloga, né? Porque ela quebrou uma coisa que era cultural, que essa tribo era assim, funcionava desse jeito, inclusive, assim, foi muito ruim para a mãe índia, porque ela ficou, assim, ela ficou com problemas, assim, por achar que o mal ficou perseguindo o outro filho, né? Enfim, foi todo um drama lá, né? Que eu nem lembro como terminou. Mas, enfim, a minha dúvida, diante de um caso desse, né? Veja assim, como é que funciona isso, né? Porque para nós, a gente sabe que matar um bebê é algo assim extremamente reprovável, né? Assim, ninguém aqui entre nós duvida desse tipo de coisa, né? Como é que funciona isso, né? Porque essa mãe, essa tribo, ela fez uma coisa errada, ela tirou a vida de um ser humano, mas isso daí é uma coisa cultural, né? Então, assim, essas escolhas, assim, qual que é o peso disso, né? Assim, como é que fica essa escolha na vida espiritual dessa família? Eu vou, Lulu, passar a palavra para o José, para todo mundo falar, depois eu passo para você de novo, tá bom? Só para dar chance para todo mundo conversar. Você ouviu esse caso, José? Foi uma coisa muito, muito falada nessa época, mas já tem bastante tempo isso, né? Mas eu sempre fiquei pensando nisso, assim, como que é do ponto de vista espiritual esse tipo de situação, né? Esses espíritos, eles são muito, a gente sabe, né, que são espíritos que nascem na selva, sem dúvida alguma, são espíritos mais jovens, são espíritos menos evoluídos, né? Como é que fica essa coisa, né? Assim, do ponto de vista espiritual, como que é esse tipo de coisa, essas escolhas? Eles tiveram escolha? Esses índios têm escolha? A gente vê na nossa vida primitiva, da raça humana, que tem muitas coisas que já deixamos para trás, né? E essa aí é como se tivéssemos voltado aí para o primitismo. Então, no meu entender, são espíritos que a culpa dessa ação pouco tem. É muito pouco, porque é algo que é do costume da tribo, e vão perceber que está errado em um momento? Vão. Mas isso talvez leve anos e anos, né? Agora, o que acontece a respeito daquilo que pode pesar mais ou menos para o espírito? É o conhecimento. Por quê? Se nós temos conhecimento, somos mais cobrados. Se nós não temos o conhecimento,
as nossas faltas até são amenizadas, porque ela não tem o peso se nós tivéssemos o conhecimento. E essas mudanças, ela está relacionada com o nosso livre-arbítrio, né? Todos nós temos, mesmo o primitivo lá. Ele vai chegar um momento, aquela tribo, que não vai fazer isso mais, né? Então, como chocou a antropóloga, um dia também eles vão ser chocados com isso, mas vai levar um tempo. Isso é natural na nossa evolução. Talvez coisas que a gente faça hoje e que são normais para a gente, vai nos chocar em algum outro momento, né? Por exemplo, matar uma galinha para fazer para fazer uma galinhada aí, né? Matar um ser humano, um ser vivo, né? Tudo isso é uma coisa, eu concordo totalmente com o José. Você quer falar alguma coisa, mãe, que você tinha levantado a mão? Então, o que eu ia falar é exatamente isso que o José Roberto falou. E nós aprendemos no Espiritismo que a nossa responsabilidade é de acordo com os nossos conhecimentos. Então, se nós hoje, com todo o conhecimento que temos, nós fizéssemos isso, é lógico que o que ia acontecer conosco era bem diferente do que vai acontecer com aquela tribo que fazia aquilo por tradição, né? Sem maldade nenhuma, mas por ignorância mesmo. Então, em síntese, é isso, né? O que o José Roberto falou e que eu aqui ratifico, que a nossa responsabilidade é de acordo com os nossos conhecimentos. E a Jesus ainda diz, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, veja bem a responsabilidade que nós temos como espíritas que somos, porque o espiritismo é a única religião que nos mostra a vida além da morte. Onde todas as religiões param, o espiritismo vai além, mostrando que não existe morte. Não existe morte do espírito, a morte é só física, só que todos nós vamos recolher tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, nós sabemos muito. E se nós errarmos, o nosso deslize, a nossa falta, vai ser muito mais assim, cobrada, né, do que de uma criatura que não sabe nada, é isso. Exatamente. É que nem os bebês, né? Assim, um bebê, todas as escolhas são dos pais, né? Um bebê, ele não tem livre-arbítrio para se vestir, para saber a hora que ele vai comer, nada disso. É tudo a mãe, o pai que escolhem para ele, né? Geralmente a mãe até. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai conseguindo fazer escolhas, né? Eu acho que é muito parecido isso com a nossa vida espiritual, né? Quando nós somos muito bebês espirituais, a gente faz xixi na roupa mesmo, né? Não tem jeito. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais controle sobre o nosso pensar, o nosso sentir, né? Então, vamos continuar aqui. Acho que é bem isso mesmo que vocês falaram. Vamos ver o que os espíritos responderam aqui. Ó. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Quer dizer, chega um ponto que a gente vai conseguir saber, né, se você quer ir pela esquerda ou pela direita, né? Mas assim, até você chegar ali, o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai se desenvolvendo, mas não é
por uma coisa externa, é por um amadurecimento do próprio espírito, né? É um amadurecimento dessa vontade, né? Então, à medida que você cai, você levanta, você põe a mão na tomada, toma um choque, você faz uma coisa, dá certo, faz outra, você vai criando essas experiências que ao longo dos milênios vai fazendo com que você tenha condição de escolher, né? Então, no início, essa escolha é limitada, mas à medida, como o José Roberto falou, à medida que a gente vai conhecendo, isso vai se tornando uma condição do espírito, né? Mas aí ele pergunta, por que Deus permitiu que os espíritos possam tomar o caminho do mal, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Por que será que Deus permitiu que os espíritos... Opa, desculpa, estou sem mouse aqui. Aqui, desculpa. Acho que alguém levantou. Tia, pode falar, querida. Abre o microfone para falar. Isso. O que vocês estavam comentando, né? É assim, o espírito ignorante, eu acho que tem o segundo mandamento espírita, estudar e instruir-vos, ó espíritas, né? Foi Deus quem disse, a primeira é amai-vos uns aos outros, é o mandamento espírita. Aham. Né? A pessoa tem que instruir. Exatamente. Amai-vos e instruí-vos, né? Exatamente isso. Isso tá bem claro, né? Assim, no espírito de verdade fala. Não errar tanto, né? Exatamente. Tá bom, né? Agora, sim, por que será que Deus permite, né, que o homem caia e que faça tanta bobagem, né? Assim, se é uma coisa que Deus poderia impedir isso, né? Às vezes a gente vê essa guerra, vê coisas terríveis acontecendo, fala, Deus, por que existe tanta maldade, né? Tanta coisa. A gente já até conversou um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou passar aqui, porque nós até já falamos num outro estudo. E aí ele mesmo fala assim, como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras, né? Então, por que Deus permite certas barbaridades, né? Por que nem Deus, assim, interfere no nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é algo tão importante que nós temos, assim, condição de fazer coisas que são contra as leis de Deus, né? Que a gente depois vai ter que responder por elas, né? Mas talvez, assim, pelo fato da gente ter essa vida única que nós temos, né? Então, o que significa essa vida única? Significa que nós fomos criados simples e ignorantes em algum momento, e nós nunca mais vamos morrer. Então, a nossa vida é única, né? Quem fala assim, a vida é uma só, tá certo, a vida é uma só mesmo, né? Nós temos múltiplas encarnações, mas a vida é uma só. A gente começou e nunca vai ter fim, né? Então, a vida é uma só. Então, como Deus sabe que nós temos essa vida plena e infinita, tem tempo, né, da gente aprender. Ele sabe que em algum momento a gente vai chegar lá, né? Mas ele permite que a gente bata a cabeça muitas vezes para que a gente aprenda aquilo que a gente tem que aprender, né? Vocês concordam com isso? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Por que Deus permite
o mal no mundo, tem muita gente que não se conforma com isso, né? E tem muita gente que perde a fé quando não tem essa fé raciocinada. Tem muitas pessoas que perdem a fé, falam assim: olha, Deus não existe. Se Deus existisse, ele não ia me deixar passar por tudo isso, né? Como que eu, que sou uma pessoa boa, uma pessoa que não faço nada de mal para ninguém, estou passando por tudo isso enquanto meu vizinho está ali fazendo um monte de barbaridade e está se dando bem, né? Então, quando a gente olha só uma parte ali, né, só essa pequena parte da nossa vida infinita, que é só essa encarnação aqui, sem se dar conta que existe muita coisa antes e vai existir muita coisa depois, eternamente, muitas pessoas perdem a fé, perdem essa certeza de que Deus existe, né? Não é possível, né? Tanta maldade, tanta coisa assim. Fale, José. Por isso que o Kardec fala que depois da palavra amor, a palavra mais importante que vem é a reencarnação. Porque a reencarnação vai dar a oportunidade para a gente evoluir cada vez mais, e foi nos dado diversas oportunidades, né? Agora, o livre-arbítrio, você pode ir num extremo pelo lado do mal, como você também tem a oportunidade de ir no extremo para o lado do bem. A escolha é de cada um. Exatamente, exatamente. Oi, mãe, pode falar. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente fala, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, tudo bem, é certo isso. Mas nós temos que pensar o seguinte, quantas vezes o plano espiritual, por parte de Jesus, pela vontade de Deus, interfere, sim, e nos livra de muitos males, muitas coisas que nós nem sequer admitiríamos que fosse acontecer com a gente, não aconteceu porque o plano espiritual interviu, né? Isso também existe. O nosso anjo da guarda, quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa que é errada, né? Nós estamos certos de que queremos fazer aquilo, ou queremos vingança por alguma coisa, ir por um caminho errado, e o nosso guia espiritual fala, calma lá, não é bem assim. Não faça isso que você vai se dar mal, né? E se nós tivermos ouvidos de ouvir, conforme Jesus disse, né? Nós vamos captar essa advertência do nosso guia espiritual e não vamos fazer aquilo, né? Então, dizer que Deus deixa inteiramente sob a nossa responsabilidade o caminho a seguir, também, ao meu modo de ver, também não é assim muito, muito bem explicado. Eu acho que é relativo isso. O que você acha? O que vocês acham? Vocês acham que Deus intervém no nosso livre-arbítrio ou não? Não sei se a dona Neuza está nos dando uma felicidade muito grande aqui, viu, dona Neuza, da sua participação. A senhora gostaria de dar a sua opinião também? Oi, boa noite para todos vocês. Boa noite. Ouvindo os comentários, meditando sobre cada um deles, né? E assim, o que me veio muito na minha cabeça foi relacionado até um pouquinho ao assunto anterior, é que Deus ninguém nasce, Deus não cria o mal dentro dos corações. O mal nasce dentro dos corações dos homens conforme a gente vai permitindo, né? E relacionado ao que a gente vive, eu acredito muito que a cada atitude, a cada ação que a gente faz e tem uma reação, e tem a orientação do nosso anjo da guarda e nosso guia espiritual, sim. É que a gente que não busca, né? A gente que não busca. Mas de uns tempos para cá, depois de muito aprendizado, evoluindo um pouquinho por dia, tudo que eu vou fazer, eu costumo pedir orientação, porque eles estão do nosso lado, é que a gente que ignora, né, e acha que sabe tudo. Essa é a minha opinião.
Nossa, muito obrigada, muito bacana isso. Zezé, você gostaria de entrar nessa conversa também? O que você acha? Como é que você vê essa questão do livre-arbítrio? Boa tarde a todos. É a escolha de cada um, né, Elaine? Cada um escolhe o caminho que quer, se é o bem, se é o mal, né? A gente sempre tem que aprender a perdoar mais as pessoas, a amar mais as pessoas, para cada dia se lapidando, né? Certo, Um exatamente. pouquinho de cada vez. Muito certo isso. Lucinha, como que você acha que Deus faz com essa questão do livre-arbítrio? Assim, a gente tem liberdade para fazer aquilo que bem entende? Deus, em algum momento, dá um basta? Como que isso acontece na prática, assim? Como, né, foi comentado, é, é bem isso. Deus nos criou, né, e a gente vai desenvolvendo, vai evoluindo. Então, eu acredito que é o livre-arbítrio mesmo que faz com que a gente evolua, que é fazendo as coisas, que nem foi comentado hoje, né, durante o estudo, conforme as nossas escolhas, que nem eu comentei no início, às vezes, no início, pode ter sido assim, escolhido sempre o caminho mais fácil, e aí as pessoas iam cometendo erros, e aí elas teriam que retornar e fazer direito, né? Retornar assim, que eu digo, não retornar, mas fazer direito depois. E aí vem a evolução. E aí algumas pessoas acabam gostando mais desse caminho mais fácil, pode-se dizer assim, né? Eu não sei se eu estou conseguindo resumir. Sim, sim. E aí é aonde elas vão ter que manter, vão ter que assim trabalhar mais para poder melhorar tudo isso, para poder evoluir, para poder. Sem dúvida. Então eu acredito que é o livre-arbítrio mesmo. A gente tem as influências, que nem foi comentado, dos espíritos, né? Do nosso anjo da guarda. E assim, mas a gente tem que realmente orar, buscar, pedir, eles estão sempre ali. E até mesmo quando as pessoas não pedem, eles estão aí, ali, né, para ajudar, dependendo da situação. Muito obrigada, muito correto isso. E a Eunice gostaria também de falar alguma coisa, Eunice? Você acha assim, até que ponto que o nosso livre-arbítrio é respeitado por Deus? Ou pela espiritualidade, né? Isso. Pode continuar comentando, eu prefiro ficar ouvindo. Tá bom. Então, eu não sei se mais alguém quer falar. José, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o livre-arbítrio? Eu penso que Deus é muito misericordioso. Então, ele faz esse cálculo aí, esse nosso plano de vida, reencarnações e reencarnações, e ele sabe que é muito difícil para nós, né? Então, com a sua misericórdia, ele manda para nós um anjo protetor. Mas não adianta nada a gente ter esse protetor se a gente não escuta ele também, né? Então, eu acho que a nossa encarnação, ela começa a ficar assim mais gostosa a partir do momento que a gente consegue perceber os conselhos desse conselheiro. Aí eu acho que a evolução, ela passa a ser assim, ter um sentido ainda maior. Eu acho que é uma nova fase da nossa reencarnação, quando sentimos, assim, no dia a dia, a interferência, não é uma interferência, assim, abusiva, não é uma interferência sadia, é uma interferência sem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente percebe tudo isso, aí a partir daí, eu penso que a evolução ela vai continuar num passo bem mais largo. É isso mesmo. Pai, acho que faltou você falar. Olha, eu penso que o livre-arbítrio não é absoluto.
tem uma certa limitação. Até onde a pessoa pode fazer o que bem entende é muito relativo. Eu imagino o seguinte: o nosso livre-arbítrio ele está em relação com o livre-arbítrio das pessoas com as quais nos relacionamos. Nós, se tivermos intenção de fazer alguma coisa errada em relação às pessoas com as quais nós nos relacionamos, e se isso vai implicar em algo que vai complicar a situação daquela pessoa, se ela não estiver numa condição que não seja necessário para ela passar determinadas situações sofridas, o nosso livre-arbítrio vai ser, de alguma forma, os guias, os anjos da guarda, aqueles que nos ajudam e que ajudam aquela outra pessoa. Se a pessoa não tiver que passar por aquilo, nós não vamos conseguir. Eu tenho todo o direito, meu livre-arbítrio me permite fazer o que eu quiser contra esse, contra aquele. Claro que depois eu vou responder por isso. Mas se as pessoas não estiverem num plano que tem que passar pela minha inconsequência, elas vão ser desviadas, elas vão ser, de alguma forma, afastadas do meu caminho. Eu entendo dessa forma. Agora, é claro que nós estamos num mundo onde todo mundo aqui tem seus pecados para pagar, então, em geral, aquilo que eu quiser fazer de errado contra o outro, ele também está merecendo aquilo ali, sei lá. Mas não podemos dizer que é algo absoluto, que Deus controla ou não controla. Ele nos permite que... Porque senão esse mundo seria um mundo de loucura. A gente já teria conseguido destruir o mundo, né? Ia ter Hitler para todo lado. Não, eu vou resumir isso que vocês todos falaram, que cada um mostrou uma parte assim, bem importante do problema, e acho assim, que quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tem que lembrar isso, que é uma coisa limitada. Livre-arbítrio não significa fazer o que quer, não significa. Eu comparo que o nosso livre-arbítrio é mais ou menos a liberdade que a gente tem dentro de um avião, né? Quem já foi, já fez uma viagem aqui de avião, né? Você pode escolher algumas coisas, né? Você pode escolher ir ao banheiro, você pode escolher a comida que você quer comer dentro daquilo que está lá, você pode escolher se você quer levantar um pouco para dar uma caminhadinha, mas assim, você não tem como escolher que você quer descer naquele minuto ali, porque você está querendo fazer alguma outra coisa, né? Enfim, assim, existem regras, e existem regras muito bem definidas, que são as leis morais, né? Que nós vamos estudar aqui no capítulo 3, depois desse mesmo livro aqui, né? Então, esse nosso livre-arbítrio, ele está condicionado a essas leis morais. A gente não consegue sair das consequências dessas leis morais, que são as leis divinas, que são perfeitas, que são imutáveis. Então, graças a Deus, que Deus deixa esse limite para a gente, né? Fala assim, olha, até aqui você pode ir. E como que a gente faz isso no dia a dia? Exatamente pela misericórdia de Deus, é a misericórdia junto com a justiça, né? Então, vocês todos falaram assim, olha, a gente tem os nossos guias e protetores que a gente tem que ouvir. Por quê? Porque Deus sabe que se a gente fosse sozinho nessa evolução, nossa, gente, a gente não ia conseguir, a gente demoraria 1 milhão de vezes mais, porque isso que a gente falou assim, olha, cada espírito faz uma opção pelo caminho do bem, pelo caminho do mal.
Porém, essa opção que a gente faz, ela é cheia de ajuda. Deus não nos deixa sozinhos para fazer essa opção. Existem espíritos que nos ajudam muito, sabe? Que nos orientam, que fazem de tudo, que estão do nosso lado, que trabalham pela gente. É esse o trabalho deles, é nos ajudar, né? Então, se a gente tiver ouvidos de ouvir, como alguém falou aqui, a gente vai conseguir fazer as boas escolhas. Eles não fazem as escolhas pela gente, mas a gente pode ter muita ajuda para fazer essas escolhas. E se a gente não optar por isso, nós vamos ter as consequências, né? Que por mais que Deus nos ame, Ele não nos tira a responsabilidade das nossas escolhas, claro, senão a gente não aprenderia nunca, né? Então, o livre-arbítrio, ele sim existe, mas ele é limitado por conta dessas leis morais. Lembra que a semana passada, no nosso estudo, nós falamos daquela segunda morte, né? Assim, veja, o perispírito chega a um ponto que ele envelhece e o espírito é obrigado a encarnar. Então, o que é isso, né? Se Deus respeitasse infinitamente a vontade desses espíritos de ficarem no mundo espiritual sem evoluir, fazendo mal, e eles não fossem obrigados a reencarnar em algum momento, eles não iam querer reencarnar nunca, porque para eles está bom do jeito que está, né? Eles não querem. Mas existe um momento que existem mecanismos onde Deus obriga que esses espíritos reencarnem, porque daí eles vão ter que passar por uma encarnação, que muitas vezes vai ser difícil, que eles vão ter que evoluir. Então, assim, existe livre-arbítrio? Existe. Nós temos as nossas escolhas, porém, essas escolhas, elas podem sofrer influências de bons e de maus espíritos, né? E também elas não são, essas escolhas, elas muitas vezes não são 100%. É como alguém falou também, assim, olha, se eu escolho matar uma pessoa, mas se essa pessoa não merece morrer, existem meios do mundo espiritual desviar esse livre-arbítrio dessa primeira pessoa que quer assassinar essa outra, e ela não vai conseguir, né? Então, existem meios de você driblar esse livre-arbítrio quando essas leis se manifestam de uma forma mais em prol do bem geral, né? Eu acho que todos vocês responderam, eu só acabei juntando tudo isso aqui, né? Então, vamos lá. O que Kardec fala aqui, né? Fala exatamente isso que vocês falaram, olha. Se tem espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria, né? Graças a Deus, né? Quer dizer, não existem espíritos que talvez peguem o bem desde o início, e existem espíritos muito recalcitrantes no mal, mas a maioria não é assim 100% mal, nem 100% bom, que é a nossa classe média, que somos todos nós, né? Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas, né? Então, assim, todos nós um dia vamos chegar no caminho, né, todos seremos espíritos puros, né? Mas só que alguns vão demorar mais, né? São mais teimosinhos, assim, né? Então demoram mais do que outros, né? Mas chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Será que Deus
lá quando ele está com uma pleiade de espíritos puros, será que ele fala assim, você é mais puro do que você, porque você chegou mais rápido, então você é o meu... Que, às vezes, quando a gente lê o Evangelho, né, assim, fala assim, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, o Filho dileto de Deus, né? Será que existe isso? Assim, será que em algum momento Deus gosta mais de um filho do que de outro, porque esse um chegou mais rápido do que outro a esse entendimento? Existe uma parábola, né, de Jesus sobre isso. Quem que lembra da parábola de Jesus que fala desse tema? Alguém lembra? Do filho pródigo. Do filho pródigo, exatamente. Conta para gente, pai, como que é? Você lembra dessa parábola? Você consegue resumir rapidão? Vou tentar. É que ele diz que um senhor tinha 2 filhos. Um filho era obediente, era todo certinho, fazia tudo que o pai queria. E o outro filho era mais rebelde, tinha opiniões próprias e não, quis ir embora de casa. E saiu, foi embora. E o pai respeitou a decisão dele. E passado muitos anos, um dia o filho voltou. E quando esse filho voltou, o pai o recebeu com todo amor e carinho, né, cheio de saudade, e o primeiro ficou meio enciumado, né, porque falou, eu fiquei aqui trabalhando para ele todo o tempo, e eu fiz tudo que ele queria, agora o outro volta aí, ele fica aí fazendo festa para o outro, que negócio é esse? E aí então ele falou que o filho aprendeu a lição e voltou para casa e os 2 eram dignos do amor dele da mesma maneira. Em resumo, foi mais ou menos assim, né? Você só esqueceu de contar que durante o período que esse filho mais novo saiu, esse mais rebelde, ele comeu até as bolotas dos porcos, né? Ele passou tanta fome. Isso, ele passou privação. Ele passou tanta privação, ele ficou tão, né, que uma hora ele chegou, na hora que ele entrou num chiqueiro para cuidar do porco e o dono dos porcos falou assim, olha, essa comida aqui é para os porcos, viu? Você não pode comer a comida dos porcos, né? Ele falou, gente, o que é isso? Eu que né, na casa do meu pai, eu teria tanta coisa boa, né? E eu estou aqui comendo menos do que os porcos, né? Então, aí ele faz o caminho de volta, né? É muito bonita essa parábola, justamente falando sobre isso, que o pai, ele sempre está de braços abertos, né? Cabe a nós escolher se a gente quer comer menos do que os porcos, né? Ou se a gente quer continuar na fartura e na abundância, né? Espiritual, claro, né? A gente tem que encarar isso como uma fartura espiritual, né? Então, essa parábola, ela conta para a gente que, na verdade, os espíritos que enveredam, deixa eu ver aqui, isso aqui, se chegados ao grau supremo, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos, né? Espíritos simples, né? Então é só lembrar da parábola do filho pródigo que a gente entende que Deus nos ama igualmente, né? Quer dizer que Deus ama aquele que é um assassino, que é cruel, sim, ama, e tenta resgatá-lo de todas as formas, né? E até que ele chegue nessa condição, ele vai sofrer muito, e Deus permite que ele sofra, e Deus permite que ele faça sofrer, porque isso é uma prova para quem está do lado dele, ou é uma expiação, né? E Deus, nessa infinita sabedoria, ele consegue juntar
pessoas que precisam passar por aquela experiência e pessoas que têm uma grande chance de caírem, né? Então, essas pessoas, por alguma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Como é que Deus junta essas pessoas que precisam passar por essa experiência, né? Mas Deus junta, né? É muito interessante, tem um livro do Hermílio Miranda, que é psicografado pelo Divaldo, eu não vou lembrar agora, mas é um dos últimos livros que fala da regeneração planetária, e ele conta como vários espíritos que precisavam passar pelo tsunami, vocês lembram do tsunami que teve há uns anos atrás, lá na Indonésia? Esse livro ele fala desse tsunami, né? De como Deus prepara uma colônia espiritual especial para receber esses espíritos recém-desencarnados nesse tsunami. Eles preparam uma verdadeira colônia espiritual de campanha, vamos dizer assim, sabe, hospital de campanha, como teve aqui da Covid? Teve um hospital de campanha espiritual para receber esses espíritos. E todos esses espíritos, eles foram reunidos ali porque eles precisavam passar por essa experiência. A gente não consegue nem imaginar isso, né? A grandiosidade de Deus fazendo uma coisa que aos nossos olhos é chocante, né? Fala assim, nossa, mas como que Deus leva essas pessoas para passarem por aquilo? Só que assim, Deus não olha uma vida só, uma encarnação só, né? Deus olha a nossa vida espiritual, que é longa e é eterna, né? Então, assim, perder um corpo não significa muita coisa, né? Assim, desde que o espírito cresça e amadureça, né? É como a gente perder uma roupa que ficou apertada, ficou feia, enfim, né? E aí, só para encerrar aqui, ele pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Ele fala, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, na verdade, assim, a gente tem que progredir sempre com essas duas asas, né? As asas da inteligência, as asas da moralidade. O livre-arbítrio é uma realidade, é óbvio que nós temos esse livre-arbítrio, mas existe toda uma lei acima de nós que o nosso livre-arbítrio fica anulado quando a gente tem assim, não é que ele fica anulado, né? Assim, a gente tem o livre-arbítrio, mas existe essas leis que nos obrigam a ir para frente. A lei da evolução é uma lei, né? É uma lei. Não tem como a gente parar. A gente pode até retardar a nossa evolução, mas chega uma hora que vem lá o aguilhão, né? Que é aquela vara que o pessoal usa para tocar a boiada para frente, né? O aguilhão da dor, o aguilhão da necessidade, o aguilhão enfim, né? De todas as coisas que nos fazem mudar de ideia e pegar o outro caminho, né? Não sei se ficou claro, eu vou abrir aqui a palavra para quem quiser falar alguma coisa, se quiser fazer mais alguma observação, se concorda, se discorda, e para a gente poder encerrar. Pai, você quer falar alguma coisa? Eu acho que ficou muito bem claro, muito bem explicado. Para mim, não resta dúvida alguma. Eu acredito que todos que estão participando devam ter a mesma forma de entendimento, porque tá bem claro, gostei, parabéns. É muito bom. Que bom. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ficou claro tudo isso? Alguém discorda? Alguém
Alguém gostaria de complementar, de falar mais alguma coisa que não ficou muito clara? Podem abrir o microfone aí e falar, quem quiser. Oi, Elaine. Eu acho que ficou bem claro, viu? Você explica muito bem. Não há dúvida, é isso mesmo. Eu agradeço de coração, tá? Por tudo que você ensina para gente. Imagina, eu aprendo muito com vocês, porque vocês me fazem pensar também. Lucinha, você quer falar alguma coisa, querida? Abre o seu microfone. Não, na verdade, é só complementando mesmo, que o estudo é muito bom, a gente consegue gravar muita coisa na mente, sabe? Eu gosto muito desse jeito de fazer o estudo. E é muito bom mesmo, a aula foi ótima hoje. Porque a gente pensa, né? A gente fica pensando se tem alguma outra coisa, né? Vocês me fazem pensar, eu tenho que agradecer muito a vocês também, porque às vezes eu penso em falar uma coisa e a discussão me leva para falar outra, né? Fale, dona Neuza, que bom que a senhora está com a gente, pode falar. Oi, Elaine, eu só queria, rapidinho, uma Claro. coisa que marcou, uma história que marcou muito para mim, que o amor de Deus é infinito por todos nós. Comparando com o nosso amor, porque Deus, se Ele colocar a gente e outra pessoa do nosso lado e falar, eu vou matar um, quem que você escolhe para morrer? Eu vou falar que é outra pessoa. Mas se Deus colocar eu e a minha filha do meu lado e falar quem que você escolhe para me matar, eu vou falar eu. Vou tentar salvar minha filha. E com Deus é assim também. De todas as formas, Ele tenta salvar todos os filhos dele que estão aqui lutando para chegar lá com erros, imperfeições, mas um dia por vez. Né? É só isso. E muito obrigada. Não, eu agradeço muito, é bem isso mesmo, né? Quer dizer, se somos todos filhos de Deus, Deus não quer perder ninguém, né? Deus respeita a velocidade com a qual a gente quer chegar onde ele determinou que a gente chegue. Então, ó, você quer chegar mais rápido ou mais devagar, né? Isso que a senhora falou me fez lembrar, assim, assim, de coisas desagradáveis que eu tinha que fazer com as minhas filhas quando elas eram pequenas, né? A minha filha mais velha, nossa, era difícil de tomar remédio, muito, muito, muito difícil. E daí, quando precisava tomar algum remédio, eu falava para ela assim, filha, você quer que a mamãe dê na boa ou na marra esse remédio para você? Aí eu chorava, na boa. Aí ela tomava, né? Às vezes precisava ser na marra, né? O que a gente vai fazer? Acho que Deus faz a mesma coisa, né? Assim. Eu também acredito nisso, que eu sou mãe também. Na verdade, às vezes a gente tinha que ser mais duro para corrigir em nome do amor, né? Exatamente. É bíblico, quem ama seu filho, educa seu filho, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu? Eu vou então encerrar e vou pedir para a senhora fazer a prece final para a gente aí, para a gente poder encerrar, que a senhora pode fazer, pode ser uma coisa bem simples, um Pai Nosso, só para a gente encerrar, tá bom? Ai, tá bom, faço sim. Senhor, nesse momento quero agradecer por tudo que a gente aprendeu, ouvindo com amor cada opinião, cada palavra que foi dita nesse encontro. E peço a ajuda do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais, para que eles, a cada momento da nossa vida, nos orientem, a cada dia fazer as coisas da melhor maneira possível. Senhor, nos ajude, nos abençoe e nos proteja em mais essa semana. Que o nosso domingo seja muito abençoado e protegido. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada de Uma boa noite a todos. de vocês, viu? Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa Mais, noite. obrigada, Bom fim de Dina. semana. Boa Tudo de noite bom. noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Bom fim de semana para todos. todos. Bom descanso. Semana. Até mais. Deixa eu pôr aqui. Gravação.